Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Sabedoria, a mais uma carinha de sono nesta sexta-feira maravilhosa. Já pega o seu café, já vai chegando por aqui. Bom dia, Duda! Bom dia, Rafa, bom dia, Jaque. Já vamos chegando. Eu sou tipo um reloginho, gente. De noite vai dando umas 9h30 da noite, eu preciso ir dormir. E nesses últimos dias eu fui dormir bem tarde. Então eu tô com essa cara de sono, mas vamos lá. Pega o café que a gente vai com tudo. Muito bom dia. Então vamos começar nossa sexta-feira. Sem perder tempo. Já vamos com tudo. E a gente já começa meio polêmico nessa sexta-feira. E ele diz assim: glorifica a Deus e traze-o em seu corpo. Então, glorifica a Deus e traz Deus por meio do seu corpo. Então, isso aqui é principalmente para um papo, é esse assunto em específico e não a live como um todo. Bom dia, Débora. Mulheres e homens solteiros. Né? É claro que a esposa e o marido, obviamente, devem trazer Deus por meio do corpo, claro. Mas é principalmente a mais tentadora ainda para os solteiros do que para os casados. Trazer Deus no corpo. Então, assim, hoje em dia, a gente tem muitas facilidades e é muito comum de se ver as pessoas mandando fotos peladas, vídeos bem indecentes ali, um pro outro. Vídeos de redes sociais já são indecentes por si só, então imagina, né? Então tem OnlyFans, tem Twitter, tem tantas coisas que dá pra produzir ainda mais esse tipo de conteúdo, assim. E muitas vezes, principalmente a mulher, ela se coloca num lugar desse pra chamar uma atenção, pra achar que assim ela vai conquistar o cara, e assim ela vai ser valorizada, e assim ela vai atrair, ele vai se apaixonar, e depois ele vai mudar a forma que ele vê ela. Então, assim, muito cuidado. Muito cuidado. Se você tem esse costume de se entregar dessa maneira, de mostrar fotos assim, muito cuidado. O que você tá mostrando pro outro? O que você está permitindo que o outro sugue de você? Porque você está dando o seu melhor ali numa foto, que é só uma foto. Provavelmente ele recebe outras tantas fotos dessa. E você se reduz, e você se rebaixa, e você se diminui. E você certamente não glorifica a Deus por meio do seu corpo, tendo atitudes como essa. E você se afasta e você não conquista o relacionamento que você tanto busca. Então, assim, até que ponto isso aqui é necessário? Sabe? Então, assim, hoje, sexta-feira, cabe muito bem essa reflexão, né? Que as pessoas na sexta, final de semana, elas se soltam e vai com tudo. Então, assim, pensa bem, sabe? E se o cara tá te pedindo esse tipo de foto, certamente ele não tem um interesse mesmo em você. Ele quer sexo e nada mais. Porque senão não ia ser um pedido que ele faria pra você, ou ele mandaria esse tipo de foto também, que tem muito homem que manda. Então, assim, cuidado. Corta esse tipo de coisa. Porque não vai te levar a nada. Não vai te trazer o relacionamento que você busca, não vai trazer a admiração que você busca, não vai trazer o reconhecimento que você deseja e espera, não vai. Né? Não seja ingênua, não caia nesse papo. Então, muitas vezes, a mulher nas redes sociais, ela coloca fotos sensuais, fotos de lingerie, fotos de biquíni, vídeos dançando de uma forma muito sensual, em busca dessa admiração, em busca de like, em busca de comentários, em busca de curtidas. Mas e depois isso te satisfaz? Isso, a hora que você sai daqui, a hora que você fecha esse aplicativo, te completou? Porque quase sempre a resposta é não. E aí as fotos vão ficando cada vez mais ousadas, cada vez mais escrachadas nessa busca constante por esse reconhecimento, por essa admiração, por esses aplausos.
E nisso a mulher, a pessoa vai cada vez perdendo mais a essência, se desconectando mais dela mesma e fazendo tudo que agrada ao mundo para ela se manter nesse reconhecimento. Então, assim, é um preço muito alto a ser pago por isso, né? Então, assim, reflita sobre isso nesse final de semana que se inicia hoje. Porque muitas vezes a gente se coloca numa situação dessa por carência, por querer chamar uma atenção, por querer um reconhecimento e uma admiração que é vazia, que é de areia, e ela acaba na hora que acaba a exposição. Ela não é duradoura, ela não é um reconhecimento de admiração, muito pelo contrário. Então, assim, não se submeta a isso. O preço é muito alto, o resultado é muito pequeno, né? E aí ele continua dizendo: quando procurastes a companhia de uma satisfação sensual, depois, que solidão. Então, muitas vezes, quantas e quantas pessoas que vivem de sexo casual, de encontros em encontros, de Tinder em Tinder, de aplicativos de relacionamento, ou de fim de balada, nem sabe o nome da pessoa e se relaciona e faz sexo e no outro dia nem se lembra e nem pega o contato e vai. Mas depois que acaba essa noite de balada, depois que acaba esse encontro do Tinder, que solidão. Isso não acontece só com você. Isso acontece com todo mundo que tem essa vida efêmera, né? Essa vida baseada no prazer. Porque o prazer, ele é momentâneo. Acabou. Então a gente tem que buscar os bens concretos, os bens duradouros. Porque é igual você está comendo um brigadeiro. Na hora ali, é uma delícia. Mas isso dura o quê? 1 minuto, alguns segundos. E acabou. Se você quiser novamente esse prazer, você tem que comer outro brigadeiro. Sexo igual. Sexo casual igual. Então, assim, é momentâneo. É um prazer momentâneo, assim como a traição. É um prazer momentâneo. Então, muitas vezes, esse marido, essa esposa abre mão de uma família, abre mão do casamento, abre mão de tudo que construiu ao longo um do outro ali, dos anos de convívio, por uma noite, por uma experiência, por algumas horas que acabam e depois a solidão retorna. Porque não é duradouro. Não existe felicidade na mentira. Não ache que você vai sair de casa e viver essa vida de balada, viver essa vida de encontros e não deu satisfação agora que eu tô super feliz. Deixa eu te avisar, a solidão vai bater. Porque essa vida de prazeres rasos, ela acaba muito rápido. Essa vida efêmera de buscar o prazer a todo instante. Então você vai sempre querendo mais. E aí é onde a pessoa se afunda. Porque ela só busca esses prazeres imediatos. Então ela se afunda em bebida, ela se afunda em droga, se afunda em pornografia, se afunda nessas relações extraconjugais. Porque acaba imediatamente. Assim que você acabou de consumir, acabou o prazer. Você precisa de outro. E aí você precisa de outro para recarregar sempre. Não é duradouro. Diferentemente de um bom relacionamento estável, do conforto da família, de uma vida bem-sucedida financeiramente, profissionalmente. Isso é duradouro, te preenche como um todo. A vida de prazer, não. Acabou ali o ato, acabou o prazer. Aí você precisa de outro, precisa recarregar. Precisa começar novamente. E você vai nessa vida, cada vez se afundando mais nessa busca incessante por prazer. Seu cérebro vicia nisso, nessa liberação da dopamina. Aí fica todas as suas vias ali confundidas, vamos dizer assim, de uma forma bem clara aqui, para não ser muito técnica, às 6:30 da manhã. E aí você vai ficando viciado nisso. E aí cada vez você quer um prazer mais intenso, cada vez mais forte, cada vez mais maior do que era o anterior, né? Isso acontece com todos os vícios, com toda essa liberação. E aí você vai se afundando e se afundando e se afundando. E quando você vê, você já tá muito longe da margem, você olha e fala: meu Deus, o que aconteceu? Porque a solidão, ela vem depois. É uma fuga, né? Essa busca por prazer incessante é uma fuga da realidade,
Então, do que você foge? É muito mais fácil, muito mais eficaz você resolver o motivo do que te faz fugir do que você ficar nessa vida efêmera de busca por prazeres instantâneos e momentâneos e rasos, porque não vão te preencher. A hora que acabar de comer o brigadeiro, você precisa comer outro para ter o mesmo prazer. Não resolve. E aí muitas vezes você tá tendo essa fuga, por exemplo, com doces, porque você tá ansioso, você tá enfrentando um problema no casamento, um problema dívidas, enfim. E aí você busca a liberação, um conforto nesse brigadeiro. Um exemplo simples. Aí você comeu um, aí você precisa comer outro. Aí precisa comer outro. E quando você vê, você comeu a caixa de bombom toda. Mas a ansiedade, ela ainda tá ali. Ainda que momentaneamente tenha sido reduzida, tenha sido melhorada com aquele doce. É um conforto. Mas o problema ainda segue ali, latejando, segue incomodando. Então, assim, a vida de adultério, essa vida de prazer, não compensa. Não é satisfatório, não te preenche. De forma alguma. Tanto para o marido ou a esposa que está em adultério, tanto para o homem ou a mulher que se permite ser o amante dessa pessoa. Não vai te preencher. Não vai. E vai sempre acabar mal. Ou vai acabar mal para a família, porque vai resultar no divórcio, vai resultar no fim dessa família, ou vai acabar mal para essa amante que achou que esse homem ia largar a família, enrolou ela por anos, passou o tempo, não assumiu, não deixou a família, ela não viveu a vida, ou engravidou desse homem e tem um vínculo ali eterno com ele. São inúmeras situações, inúmeros problemas. E fica sempre nessa vida. E não vai prosperar, não vai progredir, não vai sair disso. Porque se permitiu estar nessa situação. Se permitiu. Então, assim, olha para sua vida hoje. O que está impedindo você de fato viver um relacionamento abundante, feliz, sólido, concreto? O que está te impedindo de dar os próximos passos, de virar essa página, de seguir, de ir adiante? Então, muitas vezes a gente insiste em permanecer no erro. Insiste em viver de encontro em encontro de Tinder. Insiste em viver no adultério. Insiste em permanecer com os mesmos vícios, essas mesmas prazeres rápidos. Isso tudo, certamente, está impedindo você de chegar onde você deseja chegar. Muitas vezes a mulher, ela se permite colocar um papel de amante por anos. Ou de só se envolver com um homem casado, homem comprometido, homem enrolado. Não se permita isso. Viu que o homem é casado, já cai fora. É problema na certa. Porque ele é casado e vai continuar sendo. Por mais que ele fale, não, a gente só dorme na mesma casa, mas já está tudo acabado. É só questão de tempo. Não, eu vou resolver, fique tranquila, não vai. Ele vai te enrolar e vai te usar e vai te sugar até a última gota e depois vai te descartar. Então não cai nesse papo. Não cai nesse papo. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas nós somos escravas delas. Então, assim, decida, mesmo que difícil, cortar esse relacionamento que te suga, cortar esse relacionamento com esse homem que não vai te levar a nada, esse ficante, esse homem casado que você se envolve, ou esses relacionamentozinhos de Instagram, se você é casada, corta isso da sua vida. Porque depois a solidão, ela vai bater. Na hora ali que você tá conversando, na hora que você tá tendo esse encontro, é gostosinho. Mas depois acabou, a solidão vai bater de novo. E aí, somado à solidão, vem o remorso, a culpa, o sentimento de fracasso, e isso vai se tornando uma teia. Cada vez você está mais preso, mais presa nisso. Então, não permita isso na sua vida. Não permita isso na sua vida. Então, o final de semana está começando aí, para você olhar e profundamente decidir fazer boas escolhas. Ah, mas ficar sozinha é difícil.
Então sair com essas pessoas é uma fuga pra mim, é um alívio ali. Será que você merece tão pouco assim? Se valoriza. Nós falamos isso na live de ontem. Assiste a live de ontem se você não assistiu. Se valoriza. Não aceita o mínimo. Sabe? De uma pessoa que não quer te entregar nada, não quer te assumir, não quer te honrar. Não quer colocar uma aliança no seu dedo. Não aceita isso. Não aceita viver mandando fotos. Que coisa. Sabe? E aí ele continua dizendo assim: e pensar que por uma satisfação de um momento que deixou em ti traves, perdestes o caminho. Então, quantas e quantas e quantas pessoas a gente vê que se perde na vida em busca desses prazeres. Então, em pensar que um prazer momentâneo faz você, isso te preenche, isso te marca de uma forma tão grave, tão séria, que faz com que você perca o seu caminho. Então, será que realmente valeu a pena? Será que realmente essa escolha por esse prazer momentâneo valeu a pena você se perder do seu caminho? Porque é muito comum, as histórias se repetem sempre. Quase todos os casos de traição, de adultério, de relação extraconjugal, esse homem ou essa mulher começa a ter inúmeros problemas em outras áreas da vida. Porque, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Então, é a vida financeira que começa a desandar. É a empresa que começa a falir, ou perde um emprego, ou acontece alguma situação, um acidente, alguma situação sempre acontece. Então, assim, é muito comum a vida não andar, não prosperar, não ir pra frente por decisões erradas. Então, assim, será que vale a pena? Porque o preço é muito alto a ser pago. Muito alto. Só que ali na hora do prazer, ninguém leva isso em consideração. Então, talvez essas palavras que eu tô te dizendo hoje soem como um alerta. Nossa, realmente. Porque eu não conheço uma pessoa que seja financeiramente próspera, que tenha um casamento, uma família feliz e ela viva na mentira, ela viva no adultério. Se você conhecer, então essa pessoa é rara, é única. Porque eu não conheço. Todos os casos que chegam em consultório ou que chegam aqui pra mim no Instagram, enfim, é sempre a mesma história. Nossa, nós tínhamos tudo. Nossa, eu tinha tudo, eu tinha minha família, eu tinha minha empresa, eu tinha meu emprego, eu tinha um cargo bom, eu tinha uma condição financeira favorável, eu me envolvi com essa pessoa, eu vivi um adultério e tudo desmoronou. Não passa de mágica. Perdi tudo. Veio um cliente que não pagou, um cliente que deu calote, eu perdi o emprego, eu fui demitido, uma grande crise, uma grande situação, enfim. Eu não conheço uma pessoa que prospera financeiramente, prospera na vida, cresce, as coisas fluem, sabe, dá certo, os projetos, os sonhos, os planos dão certo. De uma pessoa que vive na mentira, que permite que esse prazer raso, que permite que esses erros, que essas tentações, elas tomem corpo e invadam a vida dessa pessoa. Eu não conheço. Então, é profundamente importante você olhar para o todo. Muito importante, porque depois a conta chega. Ela pode demorar um pouquinho, mas a conta chega. Todos os homens, sem exceção, todos, 100% dos homens que hoje eu atendo em consultório e que traíram as suas esposas, então hoje estão juntos ou hoje estão lutando para reconciliar e reconquistar essa mulher, ou já voltaram, enfim. Todos esses homens que caíram em si pós uma traição, todos, sem exceção, eles dizem a mesma coisa. Meu Deus, como eu fui capaz? Eu acabei com tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria feito isso. Eu nunca teria permitido. Eu nunca teria começado. Porque o preço a ser pago é muito alto. Muito alto. Todos dizem a mesma coisa. A mesma. Parece que é uma repetição assim, ó.
Por quê? Porque depois que cai a venda dos olhos, né, esse homem olha e fala, nossa, o quanto eu perdi. Quanto de respeito, quanto de admiração, quanto de prejuízo, quanto de inúmeras situações. Na busca desse prazer momentâneo, que não preenche, que não completa, que parece ser ótimo, mas traz um preço muito alto. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, se hoje você está permitindo esse tipo de coisa na sua vida, ou se você está pensando em aceitar esse tipo de coisa, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho, você vai se perder. Não vale a pena. O preço é muito alto. Ainda que seja mais difícil por algum momento viver sozinho ou cortar, se libertar desse prazer, desses vícios, desses relacionamentos, ainda que não seja fácil, porque de fato não é. Mas é muito melhor você sofrer isso agora e cortar esse vínculo, esse laço, do que você ficar arrastando e isso ficar te perseguindo por muito mais tempo. Porque não tem como fugir dessa colheita, não tem. Né? Então, olha para isso com muita atenção. Ouve isso que eu tô te dizendo. Como um conselho mesmo, de coração. Porque eu não conheço uma pessoa que se deu bem após tomar essas decisões erradas. Não conheço. Eu acho que dificilmente existe. Então pode ser que por um tempo dê tudo certo. Ah, mas eu tô traindo minha esposa e tô prosperando, eu sou diferente. Será? Será que isso é duradouro? Né? Porque o demônio, ele seduz. No começo é tudo delicioso, é uma delícia. Depois, a hora que cai, e aí é ladeira abaixo mesmo. Né? Então, assim, não permita isso na sua vida. Não permita isso na sua vida. Porque você vai se perder. Você vai perder o caminho que te leva às boas coisas. Ainda que esse caminho seja mais difícil, seja mais árduo, né? Porque muitas vezes resistir às tentações é bem complicado. E a gente tá vulnerável, e as coisas em casa às vezes não tão boas. E aí essa pessoa parece como um grande salvador da pátria que vai resolver os problemas, que vai te preencher. Mas é só uma maquiagem, é só uma farsa. Porque não vai resolver os problemas. Então os problemas a gente resolve com o marido, com a esposa. Os problemas que nós carregamos da nossa história, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas questões, a gente resolve nós mesmos. Os problemas do relacionamento a gente resolve no relacionamento. Os problemas com os filhos a gente resolve com os filhos. Não busque uma fuga, um prazer momentâneo para aliviar isso, para resolver essas questões, porque não vai resolver. Não vai resolver, muito pelo contrário, vai parecer um alívio, mas depois vai vir muito pior esse problema, sabe? Então não permita isso na sua vida, não permita, não deixe que a tentação ela vá crescendo, Passou um pensamentozinho de divórcio aqui, você já elimina isso da sua vida, não deixa criar corpo, tomar forma. Passou um pensamento de traição, não deixa isso crescer. Passou um pensamento de se envolver com aquela pessoa da academia, de dar uma conversinha mole, não deixa isso acontecer. Porque muitas vezes a gente perde o controle. E quando a gente olha, já foi. E pra retomar é muito mais difícil. Então é muito melhor você cortar hoje. Ah, Larissa, mas eu já me envolvi, agora eu já estou apaixonado pela amante, eu já não sei mais o que eu faço. Corta. Enfrenta isso. Não é fácil, ainda que doa, ainda que envolva inúmeras questões. Corta isso agora. O mal pela raiz. É melhor você fazer isso hoje do que você ficar postergando, adiando isso e tomando forma, isso e crescendo. Não permita isso na sua vida, né? Então, o meu convite hoje para você, nessa sexta-feira, é você fazer boas escolhas. É você decidir pelas coisas que você sabe, no fundo, que são as melhores. É você não aceitar aquele convite daquele cara que quer te ver 11 horas da noite no carro, na rua.
É você não aceitar aquele convite daquele cara pra assistir Netflix, que quer que você pegue o Uber e vá até a casa dele. É você não aceitar ser amante de homem e de mulher casada. É você não aceitar ficar mandando fotos suas, fotos nuas, fotos provocantes pra uma pessoa que não vai te levar a nada, que não vai te entregar nada. É você não se permitir viver uma exposição desnecessária numa rede social de homens, de pessoas que estão ali só pra te explorar. É você não permitir esse tipo de coisa na sua vida. É você olhar pra tudo isso e falar assim, não, realmente, eu mereço muito mais. Eu não vou aceitar isso aqui, não. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Deus habita em mim, eu sou um canal de Deus. A sua imagem é semelhança dele. Eu vou aceitar isso na minha vida? De forma alguma. Ah, mas eu vou perder ele? Vai. Porque ele não tem nada a te oferecer. Se você perder uma pessoa porque você deixou de mandar fotos sensuais para ela, se você deixou de aceitar os convites na madrugada dela, essa pessoa não tem nada a te oferecer. Você não está perdendo. Literalmente está se livrando. Não se permita aceitar um negócio desse. Não aceite isso na sua vida. Não aceite. Então, viva esse final de semana de uma forma sábia. Pense bem o que você vai aceitar na sua vida. Ontem nós falamos de fazer uma faxina. Então, o que você tirou ontem da sua vida? Não permite que essa coisa que você tirou retorne hoje. Não permita que a carência te faça aceitar esse tipo de coisa. Não permita isso na sua vida. Corta antes que dá ainda mais problema. Certo, minha gente? Então esse é o meu convite para você nessa sexta-feira. Desejo que o seu dia seja muito abençoado, que o seu final de semana seja incrível, que você faça boas escolhas, que você decida por essas coisas, ainda que difíceis, mas que vão te trazer um bem, vão te trazer uma recompensa muito maior. Decida por elas, faça um excelente dia, uma excelente sexta-feira, com ânimo, com disposição, mas um dia que se inicia. Um grande beijo, uma ótima sexta-feira. Nos vemos amanhã, sabadão também tem live às 6h30 da manhã, a gente se vê. Um grande beijo